pessoal, PH Figs no ar e hoje Coringa de 2019 aqui no canal. Enfim, essa é uma nova série que eu quero trazer aqui no canal sobre filmes de heróis e essas coisas. E esse vídeo deu bastante trabalho, viu? Então já se inscreve no canal e também dá aquele like que ajuda muito. E sem mais enrolações, bora pro filme. O filme começa com Arthur Fleck se preparando para o trabalho. E Arthur estava divulgando um local com uma placa. Então adolescentes roubam a sua placa, ele vai atrás deles, só em um beco, só que então eles espancam Arthur e ele fica no chão. Assim o ódio de Arthur pela sociedade começando. Então Arthur Fleck vai para a psicóloga se tratar. E no meio da psicóloga ele começa a rir por conta de sua deficiência. E no meio do psicólogo, a psicóloga pede para Arthur o seu diário e ela começa a ler. E então é nos mostrando que ele já ficou em um asilo, em um flashback, e em uma cena é mostrado a sociedade dando um dane-se a ele. Ele está no ônibus e é ignorado por uma mãe. Ele tenta ligar no filho dessa mãe e ele é ignorado e maltratado de novo. Então, voltando para seu apartamento, ele vai até a escada e sobe ela. Essa cena tem significado que ele ainda é uma boa pessoa e está subindo para o céu, como um bom menino. Então, ele vai ao seu apartamento e vai cuidar de sua mãe, que fala que Thomas Wayne ainda não respondeu suas cartas. Então começa o programa que Arthur ama. O apresentador se chama Murray e ele chama Arthur para o palco. E Murray começa a entrevistar Arthur e a plateia aplaudindo Arthur. E Arthur acorda e tudo isso era só um sonho. Então, mais um dia de trabalho. E um colega de Arthur dá uma arma a Arthur para se defender das pessoas selvagens. E essa arma foi de graça, suspeito, né? Enfim, Arthur vai conversar com seu chefe e ele recebe um sermão de seu chefe. E fica nervoso, pois este sermão é por causa do cartaz que ele perdeu por causa dos adolescentes selvagens. Então Arthur desconta sua raiva em um saco de lixo. E mais tarde volta para o seu apartamento. E no elevador se apaixona por uma mulher que está junto de sua filha. E então volta para o seu apartamento e dá banho em sua mãe, que não para de falar sobre as cartas que viu para Thomas Wayne e que ele um dia irá ajudá-los financeiramente. Arthur está vendo a arma que ganhou em seu trabalho. Arthur começa a ensaiar para falar com a mulher de seu prédio. E ele estava com a arma. E puxa o gatilho e atira, assustando sua mãe. Então, no dia seguinte, ele começa a perseguir e olhar aquela mulher que ele se apaixonou no prédio. Então Arthur vai para um stand-up e anota as piadas que os comediantes estão contando. Então volta para sua casa e começa a anotar piadas para contar em stand-up. Então a mulher que se apaixonou vai para o apartamento de Arthur e pergunta se ele estava observando no dia. E ele afirma o que ela disse. E eles começam a conversar. E ele a convida para o seu stand-up que iria fazer. Então Arthur no dia seguinte está no hospital de crianças, animando o local. Então, quando de repente do seu bolso cai a arma que ele tinha levado para se defender se fosse agredido. Então, depois disso, ele foi demitido por ter levado uma arma a um hospital infantil. E leva um sermão daqueles. E o cara que tinha dado a arma a Arthur ainda dedurou ele. E assim o chefe ficou sabendo que Arthur tinha uma arma. E assim Arthur sendo cada vez mais a vítima da sociedade selvagem. E no metrô, a famosa cena do metrô, 3 adolescentes o espancam, porque ele não parava de rir. Então Arthur fica descontrolado e
elimina os adolescentes a tiros de sua arma. Então Arthur foge e vai para o banheiro e começa a dançar de alegria, mostrando que não se arrepende do que fez. Então volta para seu apartamento e beija a menina de seu prédio que gosta. Suspeito, né? Mas seguimos. Então Arthur vai para o trabalho e pega as suas coisas que estão ali, pois ele foi demitido. Então ele volta e na TV estão falando sobre o assassinato de 3 jovens no metrô, que ele mesmo fez. Thomas Wayne está destroçando o cara que fez o assassinato. E ele é Arthur, que ainda está vendo por cima. Então ele vai ao psicólogo e recebe a notícia que o local irá fechar. Arthur não tem mais com quem desabafar. E assim começa o coringamento dele. Então, ele irá apresentar no stand-up. Ele começa a rir de nervoso. O silêncio da plateia é desconfortante nessa cena. E a atuação de Joaquim Fênix é excepcional. Então, voltando para o filme, Arthur vai ao stand-up com sua amada, entre aspas, e depara com um jornal escrito: um palhaço assassino assusta. Então, volta para casa e vê o programa de Murray. E sua mãe está no sofá. Então ele leva para dormir. E ela não para de falar de Thomas Wayne e as cartas que enviou para ele. Arthur vê a carta que sua mãe iria enviar para Thomas Wayne. Então, lendo ela, ele descobre que é filho de Thomas Wayne. Enfim, Arthur quer conversar com sua mãe sobre a tal carta. E a mãe de Arthur fala que eles já tiveram um caso. Então Arthur está indo até a mansão Wayne e vê o pequeno Bruce Wayne, Batman. Não é Batman ainda, mas enfim. E fica fazendo truques mágicos para o seu irmão. Então Alfred aparece e interrompe a conversa e dá um sermão em Arthur. Então Arthur fala que sabe da história. Alfred nega, falando que a mãe de Arthur é maluca. Então Arthur parte pra cima de Alfred e depois vai embora. Então Arthur chega em seu prédio e vê sua mãe sendo levada pela ambulância. Então, dois detetives falam com Arthur que estavam fazendo perguntas para sua mãe e ela teve um infarto. Então, eles vão fazer as perguntas para Arthur. E as perguntas são sobre o assassinato do metrô. E os detetives falam que conversaram com o ex-chefe de Arthur e o ex-chefe de Arthur fala que Arthur tinha levado uma arma para um hospital infantil e ele estava vestido de palhaço, igual o assassino que também estava de palhaço. Suspeito, né? Então, com sua namorada, ele vai ver sua mãe. E então, Arthur vê o programa de Murray. E ele aparece. E Murray o zoa, pois ele vê algumas piadas que Arthur fez no stand-up. Arthur fica com raiva. Então, começa um movimento pela Gotham City de pessoas que estão apoiando o que Arthur fez e falando que os ricos não se importam com outras pessoas a não ser eles mesmos. Então Arthur invade o cinema e vê um filme de comédia. E ele não fica por muito tempo. Ele vai para o banheiro e vê Thomas Wayne, o seu pai. E Arthur fala sobre a história que a mãe dele contou sobre a sua relação com Thomas Wayne. E Thomas fala que a mãe de Arthur era louca e ela foi internada. E ele ainda fala que Arthur foi adotado por ela. Então Arthur recebe o telefonema o convidando para o programa de Murray. E Arthur quer se vingar de Murray e de todos que estão no poder, pois essas pessoas não ligam para ninguém, a não ser elas mesmas. Então Arthur vai até o local aonde sua mãe foi internada e quer descobrir se o que Thomas Wayne disse está certo ou não. Então ele
pega a papelada de sua mãe, descobre muitas coisas e fica furioso com ela. Depois de ter descobrido que era espancado pelo seu pai, sua mãe deixava, então Arthur vai até o seu apartamento e elimina a sua mãe, sufocada. Melhor, no hospital, falei errado, desculpa. E, retomando, descobrimos que a mulher que estava com Arthur era só coisa de sua mente. Arthur, à beira da loucura, começa a ensaiar e preparar uma surpresa nada agradável para o programa de Murray. Ele pinta o cabelo dele de verde e vira o Coringa que nós conhecemos. Então, duas pessoas de seu antigo trabalho vão para o seu apartamento. E uma dessas pessoas é a que enganou Arthur com a arma. E esse cara ainda quer saber coisas sobre o assassino do metrô. E Arthur o elimina. E eu achei essa morte bem merecida. Não acha? Cara babaca. E Arthur desce a escada de Coringa, mostrando que ele virou um menino mau agora. E os detetives aparecem e Arthur corre, pois agora ele sabe que foi assassino do metrô. Arthur. Então ele vai para um metrô que está cheio de pessoas que apoiam Coringa. O Arthur. E essas pessoas ajudam Arthur a fugir dos detetives. Então Arthur vai para o programa de Murray. E Murray zoa Arthur enquanto sua vez não chega. Então, chega a sua vez de Arthur, Coringa. Murray zoa e Arthur desabafa. E dá um tiro e elimina Murray. E afirma que foi ele que eliminou os jovens do metrô. E isso tudo ao vivo. Os admiradores do Coringa se revelam mais e mais. E causando o caos em Gotham. E o filme acaba. Mas o Coringa foi preso e Martha Wayne e Thomas Wayne foram eliminados a tiros na frente de Bruce, que agora se tornará Batman. E agora vai a minha crítica sobre esse filme. Esse filme, na minha opinião, é um nota 8, pois esse filme é só pro vilão. E o vilão não funciona muito bem sem um herói. Mas tirando isso, o filme é perfeito, com a atuação de Joaquim Phoenix sendo espetacular. A fotografia é tudo, e tudo nesse filme é perfeito. Tirando o fato que o filme de vilão, por mais que seja muito bom, não funciona tanto sem um herói. Ele fica meio arrastado, mas é só a minha opinião. Desculpa aí, porque meu cachorro latindo é do. Mas esse foi o vídeo e fui!